E voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo. Pessoal, imaginem uma empresa de vendas à distância, que tem um compromisso real com os resultados do seu negócio. A Mundiale tem um diferencial que a torna referência nacional no seu segmento, além de contar com uma estrutura de ponta. Então não perca tempo, cadastre o seu currículo no mundiale.com.br e faça parte desse time. E o América volta a campo amanhã contra o Ceará, às 9h30 da noite no Independência, buscando a primeira vitória dentro de casa na Série B. Bom, a gente tem até os gols aí de sexta-feira que o América perdeu para o Paysandu, Rui. Paysandu do eterno Recife, eleito até o melhor em campo. O interminável. A gente avisou, a gente chegou a comentar, apesar da gente ter apostado na vitória do América, o Paysandu é uma equipe que vai brigar para subir. O Paysandu veio de uma vitória muito importante em cima do Internacional e, infelizmente, o América acabou sofrendo essa derrota aí considerável, né? Que 2-0. O Pablo passou pelo América. Pablo, lá a gente sabe que a torcida do América não tem ido muito a campo, não tem aquela pressão. Você acha que isso pode ser um diferencial? Porque a gente vê que nos times grandes, quando tem uma pressão da torcida, o jogador se vira para poder demonstrar maior potencial. Você acha que essa tranquilidade pode ser uma coisa que atrapalha o América? Das duas umas. A tranquilidade ajuda para o cara trabalhar, ter sequência, mas também deixa o cara acomodado, né? Então, não digo que seria isso, né, o diferencial, mas ter torcedores falando ou incentivando, ou até mesmo vaiando, isso daí muda muito o eu do jogador, né? E aí se faz... Não, e outra coisa, né? Você quando está com o estádio vazio, igual sempre a América joga, Estádio neutro. Você sabe até quem pega no seu pé. Você identifica o torcedor. Você olha o cara na arquibancada. Que cara é o mesmo, De novo, todo jogo. Que trairagem, cara. O que você quis dizer com isso, Paulinho? Aqui, mas isso que você está falando, o diferencial entre Paysandu e a América também está na arquibancada. Você vai jogar lá em Belém, tem nego pendurado Mangueirão. para fora do estádio. Então, esse fator campo, numa Série B, não só na Série B, em qualquer time que for jogar, você quer ter torcedor do seu lado. Então, eu acho que num jogo como esse, eu assisti a alguns momentos do jogo, parecia um estádio neutro. Bom, vou dar uma passadinha rápida aqui no pessoal que está mandando mensagem aqui pelo WhatsApp. Um abraço para o Onésimo Júnior. Esse é um corneteiro de marca maior, é atleticano, mas está dizendo aqui que gostou da escolha do Botafogo ter caído para o Atlético. Acho que a torcida do Atlético tem ainda entalado um pouco o Botafogo na garganta por uma situação de Copa do Brasil antiga aí. O Rafael está dizendo aqui que ainda acha que o Cruzeiro está com um time muito fraco. O Léo do Galo está dizendo que com a provável saída do Maxwell, o Atlético vai precisar de mais um atacante velocista. Aí, ó, quem sabe? Não, primeiro tem que deixar o Roger ver o Pablo, né? Primeiro passo do Roger é conhecer o Pablo. Eu vi alguns jogos do Pablo na equipe do América, a equipe do América que subiu. É um jogador que hoje faz uma função dificílima no futebol brasileiro, que é essa de beirada de campo, voltando para ajudar o lateral e tendo que chegar à frente. Então o primeiro passo é ver o menino para dar oportunidade para ele. O Nelson tá dizendo aqui, ó, atleticano, assiste o programa sempre, tá lá no Paraguai, Santa Rita, tá longe, hein? Tá longe. A audiência tá legal indo lá. Deixa eu pegar mais um aqui. O Plínio Marcos também tá aqui assistindo. Acho que todo mundo tá satisfeito aqui, pelo que eu tô vendo, com esse confronto entre Atlético e Botafogo na Copa do Brasil. Acho que estão achando, e aí o Rui já passou pelo Botafogo, pode dizer, que o Botafogo dos times ali, junto com o Atlético do Paraná, era o time de menos força de elenco. Você concorda com isso, Rui? O Botafogo é um time aí de muita história, né? Uma torcida apaixonada. O Botafogo vem passando por momentos bons este ano, né? Na própria Libertadores, fez alguns jogos bacanas. Eu não vejo um jogo tão fácil assim para o Atlético, ainda mais tratando de jogo de mata-mata, eu volto a frisar. Então eu não aposto. E o Atlético decide no Rio, né? Pois é, Atlético vai ter a responsabilidade de ter que fazer o placar aqui dentro, né? De ter que sair para o jogo. O Botafogo tem um ataque veloz. Os jogadores é um time que também joga fechadinho, saindo em velocidade. Então eu acho que é um jogo traiçoeiro para o Atlético. Em cima disso, há controvérsias, mas eu vou fazer uma pergunta para o Pablo, porque cada um tem uma opinião diferente. O que é melhor, Pablo, num jogo como esse, de Copa do Brasil? Você definir o jogo, a volta, em casa ou fora de casa?
Claro que tudo depende do primeiro jogo, né? Se você fizer o placar já no primeiro jogo, independente se joga em casa ou joga fora, isso já manda muito. Mas você decidir em casa é bem bacana. Força da A força da torcida, todo mundo ali engajado com o resultado, isso daí ajuda muito. Lembrando que o Cruzeiro decide em Belo Horizonte contra o Palmeiras e o Atlético lá contra o Botafogo fora. Vamos dar uma olhadinha aí na rodada do meio de semana, porque tem rodada no meio de semana agora aí do Campeonato Brasileiro. Aí, Fluminense e Atlético do Paraná. Atlético e Avaí, jogo quarta-feira, 7h30 da noite no Independência. Paulo, esse horário aí? Obrigação total do Atlético ganhar. Esse é um jogo que você não pode perdoar, principalmente pela situação do Atlético. 7h30 da noite, um horário bom, Rui? Porque você pega aquele trânsito de saída ainda. Como diz, depois que eu parei, eu ando só de moto pela cidade, eu não tenho trânsito. Mas pro pessoal que sai do serviço, né, Paulinho, às 6 horas mas para poder a Independência é bem localizado. Eu gosto desse horário. A horário. galera gosta. Curitiba e o Palmeiras aí tá complicado. O Cuca estão começando a pegar no pé dele. O Curitiba vem de uma vitória, né, do clássico lá no Atletiba. Santos e Botafogo. Sem treinador, e Corinthians. O Santos ainda é sem treinador. Vasco e Corinthians, o Vasco também tá... Eu lembro que eu e o Paulinho, a gente falou a respeito do Corinthians, ninguém tava dando nada pro Corinthians, e o Corinthians devagarinho, né? Sport e Flamengo, esse jogo tem história, hein? Esse jogo aí é aquela rivalidade da taça de bolinha de 1987. Vai decidir quem é o campeão desse jogo? Chapecoense e Grêmio, e esse é um jogo que vale o topo lá, a liderança do Campeonato Brasileiro. Esse é um jogo bom. Bacana. E aí, Pablo, você aposta em quem no Chapecoense e Grêmio? É complicado, é incógnita, né? São Paulo e Vitória. São Paulo também com o Rogério Ceni lá, ó, precisando de uma vitória. Você falou tudo, não vou falar mais nada. São Paulo tá precisando de uma vitória. Atlético Goianiense e Ponte Preta. Lembrando que hoje à noite tem Bahia e Atlético Goianiense fechando a rodada. Agora, o Atlético Goianiense até agora é o saco de bancada aí, ó. É verdade. Ponte Preta ganhou bem do São Paulo, né, no final de semana. Eu e o Paulinho, eu lembro que a gente falou a respeito da Ponte. Time perigoso. Estreou o Sheik lá, né? O Emerson Sheik já caçando confusão com... Bahia e Cruzeiro na quinta-feira. Como é que vocês veem esse jogo pro Cruzeiro lá, vindo de uma derrota em casa? É difícil, um jogo equilibrado. Agora o Cruzeiro tem jogado muito bem fora de casa, né? Então ele tem essa situação a mais, favorável. O Mano consegue colocar uma equipe boa dentro de campo quando joga fora. Expectativa boa para o Cruzeiro, eu acho. Você já jogou lá na Bahia, Pablo? Já. E aí, a pressão lá é grande, né? O torcedor baiano vai em campo, né? Ali a torcida, se bobear, até invade. Se deixar, invade. Mas ali é que eu tô falando para você, a situação do Cruzeiro. Ou tem que ganhar, mas que vai ser difícil, vai. Hoje não tem mais jogo, né, tem, não. fácil no Campeonato Brasileiro, não. Agora vamos dar uma olhadinha. O que a Yara Fantoni trouxe pra gente hoje? Coloca na tela aí. Seja bem-vindo a Cardiff. E a movimentação dentro do transporte público já mostra que final de Champions é dia de festa. Torcedor animado. Um dia de confronto, de história e de um futebol de muita classe, de muito estilo e com grandes nomes do esporte. Gareth Bale the best, Gareth Bale. Gareth Bale é galês, de Cardiff, por isso todo esse carinho com o jogador madrilhenho. Na rua, a festa já está pronta. Tem quem dispute os chutes mais altos na avenida. Pubs para os torcedores do Real e outros para os fanáticos da Juve. E por todos os cantos tem sempre um brasileiro. Camisa do Flu, do Brasil, do Atlético Mineiro. Acho que eu tô pendendo mais pra Juventus. Olha, um 2-1 bem apertado, né? Duas equipes altamente equilibradas, então acho que 1-1 e o Daniel Alves vai fazer o segundo gol depois pra Juve e vai sair campeão. E essa, pessoal, é a 13ª final seguida em que na lateral há um brasileiro.
O Brasil sempre muito bem representado, né, por jogadores, então os laterais principalmente, Daniel Alves agora, Roberto Carlos muito tempo atrás. A partida de Cardiff é uma reedição da grande final de 1998, em que o Real bateu a Juve por 1-0. E o time madrilenho começou vencendo novamente. Gol dele, como sempre, Cristiano Ronaldo carimbou. Mas ainda na primeira etapa, empate da Juventus. 1-1 para a alegria dos italianos. Mas não teve jeito. O bicampeonato consecutivo era mesmo para ser do Real. E o gol veio do brasileiro. Casemiro para colocar os madrilenhos mais uma vez à frente no placar. E quando ainda havia esperança para os torcedores da Juve, CR7 marcou mais um. Gente, faltando aqui 15 minutos para acabar o jogo. Olha o bar do Bale. A gente já não consegue entrar. Ele é galês. E olha aqui, não existe mais a possibilidade da gente entrar. Então o pessoal já está aqui do lado de fora, só esperando para comemorar. Olha que bacana. E no finalzinho, mais um gol dos madrilenhos para fechar o marcador. 4-1. Festa madrilenha na Inglaterra. Real Madrid, bicampeão da Champions. Bacana demais aí, mais uma grande matéria da Yara. Vamos agradecer a Yara aí com essa vida mais ou menos aí na Europa, hein, Yara? Muito bom, mas ainda bem que tá trazendo coisas bacanas aqui pra gente. Pablo, última perguntinha pra gente encerrar o programa aí. Seu desejo, continuar, voltar pro Atlético ou seguir outro caminho? Cara, meu desejo de verdade é ter oportunidade no Galo, né? Ter oportunidade, poder mostrar o meu futebol e poder ajudar. Valeu, brigadão pela presença aí. Boa sorte aí nesse retorno ao Atlético. Rui, obrigado. Valeu, amigo. Mais uma vez. Paulo Roberto, obrigado. Temos um encontro marcado, então, sexta-feira, 1h da tarde, aqui na TV Horizonte. Uma grande boa tarde para vocês aí e até sexta-feira. Até mais.